Eu acho que é isso, Gil. Vamos abrir para a pergunta, né? Para a pergunta da aluna. E enquanto a aluna é a Jane, né? Tudo bem, Jane? Ei, Roberto, tudo Tudo bem? bem. Nós vamos entrar já para a sua pergunta, até. Mas antes nós vamos colocar aqui, então, só mais um trechinho do vídeo dela, tá bom? Aí você já vai fazer a pergunta. E de manter o solo produzindo. E não usar todo o solo também numa vez só, porque o solo precisa também um pouco de descanso. A gente tem de tentar de fazer uma agricultura cada vez mais natural. E voltar para os tempos antigos, onde nós tinha agricultura natural. Porque hoje em dia a gente acha que, porque tem tanta gente, precisa muita coisa química para produzir mais. Mas se a terra está boa, eu não preciso tanto. Só que a terra está cada vez pior, então eu vou precisar cada vez mais químico para poder produzir, não? Mas vocês têm de pensar o seguinte, a planta que precisa no mínimo 45 e provavelmente uns 80 nutrientes. Você bota quanto? 4, 5, 6 no máximo. Pronto. E o resto? Então, o que eu como não mantém minha saúde. A quantidade está suficiente, não? Mas a qualidade não condiz às necessidades da nossa vida. Então é por aí que a gente tem que começar a pensar um pouco, porque não é simplesmente de produzir bastante, também tem de ser uma certa qualidade. A química produzia muito bem os adubos. E nós adubamos hoje com bastante adubo químico. Mas não é o problema, porque se a terra está boa, eu não preciso botar nada. E a própria terra produz. Então, o problema é de manter o solo saudável. Eu estou plantando, vamos dizer, quimicamente. Agora você dá o quê? Nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, talvez um boro, um pouco de zinco, pronto. E quantos elementos a planta recebe pela natureza? Acho que 80. E nós 8. Então todas essas coisas faltam. Se falta, cada falta produz menos de uma quantidade e menos qualidade. Então pode ser que você produza uma grande quantidade de alimento. É alimento, mas não tem mais valor nutritivo. O valor que ele tinha antes não existe mais. A loucura é que, por exemplo, ninguém quer comer o que produz na região. Tem de ser importado da Ásia, isso, da África, aquilo, da Austrália, aquilo, porque nós vamos comer o que se produz no outro lugar do mundo. Aí, o alimento depende da vontade de trabalhar, tá? Depende do transporte, depende de toda a infraestrutura marítima. Está meio violento. Então, É muita lucidez, né? é muito... Realmente, assim. Então, quem quiser ver mais esses trechos, tem no site, né, Virginia? Quem quiser ver, tem muita coisa lá no site. Você pode dizer qual que é o site? É www. .anamariaprimavese.com.br. Tá, então depois o pessoal, quem quiser, tem bastante conteúdo lá. O site é muito bonito, pessoal. Então vale a pena dar uma conferida lá, tá bom? Então vamos para a pergunta. Jane, tudo bem? Boa noite. Pode abrir o seu microfone. Isso. Ei, Boa boa noite, noite. Jane. Tudo bem? A Tudo Jane, bem? então, só para apresentar, a Jane é aluna da comunidade e do curso Preparado da Luz, né? E hoje ela está representando aqui os alunos e ela vai fazer uma pergunta para a Virgínia. Por favor, Jane. Ei, Virgínia, boa noite.
Boa noite. Bom, uma das minhas grandes curiosidades é saber sobre qual que era a expectativa e visão de futuro que a Primavera tinha em relação ao Brasil ou em relação ao planeta. Sendo uma pessoa tão sábia, né? E vendo assim, uma corrente enorme, contrária ao que realmente tem que ser. Olha, ela, quando o marido dela, eles vieram para o Brasil, o marido, e quando ela casou, o marido era muito rico, mas muito rico. Ele era dos Sudetos alemães, né? Os comunistas tomaram as terras. Pra vocês terem uma ideia, ele era tão rico que a propriedade lá de onde ele morava, dos pais, virou um parque nacional lá. Eles tinham refinaria de cana de açúcar de beterraba, eram muito, muito ricos, perderam tudo. Tanto que quando eles chegaram no Brasil, o dinheiro só dava para fazer a identidade do Arthur, não dava para fazer a identidade dos dois, né? E aí eu acho que quando ela vem para o Brasil, é definitivo, ela nunca mais pensou em voltar. Ela gostava demais daqui, do povo daqui, principalmente, eu vi que no começo tinha uma pessoa de Pernambuco, ela amava essas pessoas do Nordeste brasileiro. Eu também adoro. Ela sempre falava disso, da alegria do nosso povo, da gente, como a gente era caloroso. Tem uma história no meu livro que quando ela morou aqui na Rua Harmonia, na Vila Madalena, onde hoje é o Beco do Batman. Não tem mais a casa que ela morou. Mas ela de mudança com os 3 filhos, tal, e na frente morava uma mulher que era lavadeira. E a mulher chamou os meninos para almoçarem na casa dela, para a doutora se organizar e tal. Falou, isso na Europa a gente não ia ver, não ia ter, né? Ela se encantava com isso no Brasil. Eu não sei dizer para você, assim, a visão de Brasil de futuro, porque ela não falava muito. Eu só sei dizer que ela amava aqui, ela amava o povo daqui. Os do Nordeste, então, eram o xodó dela, e a gente tem contato com algumas pessoas de lá, como o Sérgio Ricardo, e tem o Fonseca, que sempre fala, o pessoal da Moquitiocada, que ela trabalhou. Então, eu nunca vi, por exemplo, ela praguejar, ela reclamar, ou ela se queixar. Né? Eu nunca vi isso, mesmo ela tendo perdido filho, né? Perdido os irmãos na guerra, perdeu o marido, depois foi perdendo os irmãos. Sei lá, eu não sei dizer, mas era uma pessoa que vivia o hoje sem carregar uma mágoa do que foi, rancor. Ela ia seguindo em frente, tanto que tem um capítulo do meu livro que chama Tocando em Frente. Que é isso, a Primavera, assim, no meu livro eu faço muito isso, não sei se o professor percebeu, no meu livro eu fiz um índice que é a evolução de um vegetal, então eu coloco assim, o germinar, raízes, espinhos, florada. Então, por exemplo, o germinar é quando eu encontrei com ela, raízes são os pais, quando ela era criança, espinhos é o período da guerra, é o maior período do livro, são os espinhos. Depois vem a florada, que a flor é o órgão reprodutor, então vem os filhos, aí é o órgão reprodutor, vem o casamento, depois os frutos, que são os filhos. A rebrota é quando ela enviúva e vai para Itaí se refazer junto à terra. E aí vem a parte de sementes e de seminar, que ela começa a trabalhar e dar curso, e as pessoas conhecerem, ela ser chamada para lá e para cá. Luz, que é a Moquitiocada, e ela ser uma luz, junto com o Moquitiocada, eles começarem a ser esse foco de luz. E no final eu fecho com macieiras em flor, porque antigamente você entregava uma maçã para o mestre. Tem nos gibios, né? Você queria puxar o saco do professor, você dava uma maçã para ele. Na verdade, a maçã era uma maneira de você presentear o mestre. Então, eu entrego uma maçã a ela e também faço uma referência às macieiras de Pichhofen, onde ela morou. Eu não sei dizer se ela tinha essa prospecção. Eu sei que
O marido queria voltar muitas vezes para a Europa, foram convidados, inclusive, para voltar e trabalhar na Universidade de Boku como professores, e ela nunca quis. Ela quis ficar aqui. Oi, Jane, Oi. você tinha uma outra pergunta, né? Então, eu tinha uma outra pergunta, mas de uma certa forma, eu acho que a Virginia respondeu, assim, pelo menos para mim internamente. Porque a minha outra pergunta, Virginia, era se ela tinha algum interesse específico sobre algum bioma brasileiro. Mas eu já entendi que ela tinha alguma simpatia específica por um povo brasileiro, né? É verdade. Sobre o bioma, ela viajou o mundo inteiro, então eu acho que ela não tinha isso, ela amava a natureza como um todo, assim, né? Não sei, acho que não, acho que ela aprendeu, quando ela estava em Santa Maria, ela aprendeu muito sobre a questão dos pampas, o gado, né? Ela já traz isso da fazenda do pai dela, que era criador de gado, de leite. Ela, na Moquiticocada, ela viaja muito, faz pesquisa. Eu acho que não, eu acho que ela não tinha uma... Não que eu saiba, né? Não sei.